Olá, eu me chamo Daniel Augusto. Atualmente eu sou professor de Língua e Literatura Francesa da UERJ e hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a minha tese de doutorado, que foi defendida em junho de 2023 no programa de pós-graduação em Letras da UERJ, na área de Estudos de Literatura e na especialidade de Teoria da Literatura e Literatura Comparada. Eu tenho diante de mim a minha tese, então eu gostaria de apresentar em linhas gerais como foi esse trabalho e do que ele trata. Essa tese se intitula O Grotesco e a Ficção Fond de siècle na França e no Brasil, 1880 a 1920, e ela foi orientada pelo professor Júlio França, também do Instituto de Letras da UERJ. Nessa tese, eu tive três objetivos principais. O primeiro objetivo foi investigar como o grotesco se configurou nessa ficção decadente, tanto na França quanto no Brasil, no período que compreende as duas últimas décadas do século XIX e as duas primeiras do século XX. Em seguida, eu também busquei examinar a produção crítica dessa época sobre o grotesco a partir de ensaios que eu encontrei sobre o tema publicados nesses anos. E um terceiro objetivo era identificar, recuperar e analisar as narrativas decadentes brasileiras e francesas, que em muitos casos ficaram obliteradas pela crítica e pela historiografia em ambos os países. Esses, então, eram os meus três objetivos principais. A hipótese da minha tese é de que o grotesco, na literatura decadente, assumiu características específicas, tanto de um ponto de vista formal quanto de um ponto de vista temático. E com isso deu forma ao que eu chamei de grotesco decadente, que se diferencia de das outras realizações do grotesco ao longo da história, como do grotesco romântico, do grotesco renascentista, do grotesco do século XX também. Então, eu busquei defender a existência dessa poética do grotesco decadente e descrevê-la no meu trabalho. Ah, a minha tese, ela se justificou em três níveis. O primeiro nível era o nível da lacuna crítico e teórica que eu observei nos estudos do grotesco, nos estudos da decadência. Os principais trabalhos críticos sobre o grotesco no século XX, como o de Kaiser e de Bakhtin, há um vácuo em relação à literatura do final do século XIX. O Kaiser chega mesmo a escrever que seria possível pular o final do século XIX, porque ali não teria acontecido nenhum evento, nenhuma publicação sobre o grotesco digna de destaque. E minha tese mostra não apenas que houve uma produção ficcional sobre o grotesco, mas também uma reflexão crítica importante nesse período, porque, a julgar pelos trabalhos desenvolvidos até contemporaneamente, seria possível contar a história do grotesco dando destaque ao Renascimento, ao Romantismo e depois às vanguardas artísticas do século XX, pulando, portanto, mais de 40 anos de produção literária que, até onde eu pude levantar, não foram objeto de uma reflexão sistemática como a que eu propus. Então, a primeira justificativa do meu trabalho foi crítica e teórica, né? Havia um vácuo sobre esse tema. Uma segunda justificativa é em relação ao próprio corpus escolhido. Esse é um corpus muito relevante porque ele também passou ao largo de parte da historiografia em ambos os países. Muitas vezes são obras até hoje de difícil acesso, estão em edições raras, algumas em apenas bibliotecas específicas. Então, o meu trabalho buscou divulgar e analisar esse corpus secular. E uma terceira justificativa é sobre aquilo que a gente pode aprender com a literatura que explora efeitos de recepção negativos, como o medo e a repulsa. Eu trago uma citação de um estudioso alemão do feio, Karl Rosenkranz, em que ele diz que ninguém se admira quando se trata na biologia do conceito de doença, na ética do de mal, no direito do de justiça, na religião do de pecado. Essa é uma visão desse crítico em tradução de Hernani Chaves. E na esteira desses estudos sobre o feio, o horror, o gótico,
a gente também não deveria se espantar de tratar do grotesco, porque muito se aprende sobre a natureza humana, sobre as experiências artísticas e aquilo que a literatura pode explorar, né, nos lados mais negativos do ser humano. Então, há também uma justificativa nesse sentido, né, de o grotesco nos ensina sobre aquilo, aquelas experiências que muitas vezes nós deixamos de lado e que muitas vezes os estudos literários tiveram certo pudor de tratar com seriedade e estruturalmente. Ah, eu proponho na minha tese dois tipos de material selecionado. Eu divido primeiro num corpus de análise, que é composto pelas narrativas que eu efetivamente analisei na minha tese. São elas, o primeiro livro é o livro paradigmático da literatura decadente, é o romance francês As Avessas, a Rebours, publicado em 1884 por Joris Carluis-Mans. Eu analisei também o livro de contos de Jean Laurent, Sensações e Souvenirs, de 1895, e dois romances muito obscuros na literatura francesa e que foram assinados com pseudônimo. Um deles se chama Le Tutu, é um romance de 1891, que foi assinado pelo pseudônimo Frances Sappho, e sabe-se até hoje pouco sobre quem teria sido o autor dessa obra. E um outro romance chamado Le Triomphe du Grotesque, de 1907, assinado pelo pseudônimo de Fred. Então, eu busquei também oferecer mais informações aos pesquisadores e aos leitores sobre quem seriam esses autores e o que efetivamente nós podemos apontar de suas carreiras e, é claro, de suas obras. Esse, então, foi meu corpo de análise de língua francesa. Da literatura brasileira, eu analisei o livro de contos Dentro da Noite, de 1910, de João do Rio, o volume de contos Horto de Mágoas, de Gonzaga Duque, também publicado postumamente, em 1914, o romance de 1922 chamado Dança do Fogo, assinado por Raul de Polilo, e dois contos, um de Medeiros Albuquerque, chamado Palestra Horas Mortas, de 1900, e outro, Os Miolos do Amigo, de 1922, de Carlos de Vasconcelos. Então, no corpus brasileiro, vocês também podem ver que há uma variação no grau de celebridade desses escritores, né, e de fortuna crítica que eles tiveram. Certamente João do Rio e Gonzaga Duque são mais conhecidos e foram mais analisados na crítica brasileira. Por outro lado, Raul de Polilo, Medeiros Albuquerque e Carlos de Vasconcelos ainda são nomes bem marginais nos estudos literários. Então, eu analiso a obra desses autores buscando descrever e apontar o que seria esse grotesco decadente. Ao final da tese, eu fiz um apêndice com um corpus de observação que é composto de todas as narrativas decadentes que eu pude levantar nesse período de doutorado, e eu indico, então, numa listagem para ajudar futuros pesquisadores interessados no tema que queiram conhecer esse corpus, ainda em muitos casos bastante ainda pouco lido, tanto pela crítica especializada quanto pelo público leitor. A minha tese ela tem três capítulos. O primeiro eu trato das poéticas do grotesco, de um ponto de vista histórico, passando desde a origem do termo e apontando as sucessivas derivas desse conceito. No meu segundo capítulo, eu me volto para as teorias do grotesco e eu proponho uma definição de grotesco. Nessa definição, eu aponto que o grotesco ele existe tanto na descrição de figuras quanto nas ações de uma narrativa e que o grotesco na prosa de ficção se baseia em dois polos de efeitos. Um polo jocoso, em geral ligado ao riso, e um polo mais negativo, associado ao medo e à repulsa, e também que o grotesco sendo uma poética bastante flexível e com graus de proximidade, seja ao polo do riso, seja ao polo do horror, se baseia numa justaposição constante de categorias ontológicas e no exagero e na deformidade. Além disso, nesse segundo capítulo, eu aponto num quadro todas as publicações críticas que eu pude encontrar que trataram do grotesco entre 1880 a 1920, tanto na França quanto no Brasil, para provar, então, que houve sim uma reflexão crítica nesse período.
Meu terceiro capítulo e último é sobre o grotesco decadente, em que eu faço uma descrição de suas características. É um grotesco muito voltado ao esteticismo, ao metaempirismo, ou seja, a eventos insólitos. É um grotesco menos realista do que em outras manifestações dessa poética, muito ligado ao corpo das personagens, seja do ponto de vista da deformidade física, seja através de doenças ou de uma sexualidade encarada como transgressiva e perversa. E, por fim, esse grotesco decadente promoveu a radicalização do que o Bakhtin descreveu também como realismo grotesco. Então, eu aponto isso na minha tese, a partir do corpus que eu indiquei a vocês. E na conclusão, então, eu aponto, estruturo esse grotesco decadente que é formado pelo esteticismo mórbido, exploração do metaempírico e pela degradação do corpo humano. Ela foi uma poética empregada por escritores na França e no Brasil para chocar o público e, ao mesmo tempo, para advogar por uma liberdade artística irrestrita. Aponto novamente que houve uma produção crítica relevante e variada sobre essa poética, e também a importância da iconografia grotesca, desde o Renascimento até o mesmo final do século XIX, para esses escritores, sobretudo os franceses, faziam uma série de referências a pintores, gravuristas e desenhistas associados ao grotesco, como Jacques Callot e Francisco Goya. Então, eu encerro a minha tese dessa forma, fazendo essas sistematizações, e convido, então, quem está nos assistindo a ler a tese que está disponível no repositório de tese e dissertações da UERJ. Muito obrigado e fico à disposição para caso alguém tenha alguma pergunta, basta me enviar um e-mail ou entrar em contato. Um grande abraço a todos.